e conseguir, quem sabe, terminar um pouco mais cedo também, né, a nossa aula. Mas, enfim. Eu gosto sempre de dizer, e como falei anteriormente, tá? O direito, ele dá essa margem para discussão, para debate. Tá? Inclusive, aqui, que é um ponto extremamente acessível. Extremamente acessível. Perfeito? Então, assim, não assustem, caso encontrem em algum livro, em alguma videoaula, tá? Algum posicionamento diverso daquilo que a gente está apresentando em sala de aula. Por isso que eu tento trabalhar da forma mais ampla possível, para que vocês consigam enxergar todos os caminhos. A gente tenta abrir bastante a discussão, né? Então apontando aí as mais variadas teorias, como no nosso caso, né? E aí depois a gente então tenta ir afunilando para aquilo que é majoritário. Não significa que eu concordo, né, que eu discordo, enfim. Tá? Mas esse debate, essa discussão, ela é natural da nossa matéria, especialmente nesse pedaço. Tá? E especialmente em videoaulas, né, ou sinopses para concursos públicos. Então, para concursos públicos. Porque quando a gente pensa em concurso público, a gente muda um pouquinho a forma tanto de lecionar quanto de estudar. Né? Então, num preparatório para concurso público, que eu tenho ali pouco tempo para apresentar todo o direito civil, uma aula só para pessoas bens inteiras, enfim, geralmente eu vou ali falar o quê? Que a teoria do Código Civil é a teoria natalista. Talvez você ouça alguns professores falando dessa forma, em videoaulas, enfim, tá? Que a teoria do código é a teoria natalista. Por quê? Porque é o que está lá no artigo 2º, né? A personalidade começa do nascimento com vida. E numa questão objetiva, eu não consigo ampliar, né? Não consigo aqui dissertar. Só que mesmo nesse contexto, eu tenho que lembrar da profunda proteção que o nascituro tem. Porque isso é inegável. Num concurso público preparatório para magistratura, por exemplo, ou para o Ministério Público, que a gente teve agora no final do ano passado, e eu lecionei tanto na escola da magistratura quanto no SES. Lá eu falava para eles o seguinte: veja bem, o Código Civil adotou a teoria natalista, o Código Civil no artigo 2º adotou a teoria natalista, porque lá ele diz, a personalidade começa no nascimento. Por isso é que numa questão objetiva, numa questão de marcar X, eu tenho que caminhar dessa maneira, tenho que assinalar dessa maneira. Mas o mesmo código confere uma proteção profunda ao nascituro. Então, se a questão está falando sobre o início da personalidade, e é uma questão objetiva, eu vou ter em mente aqui o artigo 2º. Personalidade começa no nascimento. Se a questão está falando sobre o nascituro, aí eu vou considerar toda essa proteção que ele tem extra-patrimonial, existencial. Agora, se a questão é aberta, se a questão é dissertativa, não, aí eu vou explanar. Sempre caminhando no sentido de que jurisprudencialmente prevalece a personalidade do nascituro. Então, prevalece a teoria concepcionista. Né? Essa divergência ela vai existir inevitavelmente. Como eu não estou preparando vocês para a prova de concurso público,
Então a gente aprofunda. A gente aprofunda além do texto frio da lei. Além do texto frio da lei. É o exercício que a gente está fazendo. Por isso que, né, eu abri bastante o leque, apresentando ali as 3 correntes principais. Tem mais, tá, pessoal? Tem mais. Mas eu abri bastante o leque aqui, apresentando as 3 correntes, entendemos cada uma delas, e aí a gente passou a analisar a figura do nascituro, percebendo que toda essa proteção que o nascituro tem, não tem como ser conferida a uma coisa. Por isso que é inegável a prevalência da teoria concepcionista. Tá? Eu concordo com a concepcionista. Tá? Eu acho que acabou ficando claro, né, que eu sou concepcionista. Até mesmo por convicções extrajurídicas. Questões extrajurídicas, fora do direito. Eu sou concepcionista. Mas, mesmo que não fosse, a conclusão é clara. Coisa não recebe essa proteção toda. Okay? Por isso que a gente vai fechando aqui dessa maneira. Beleza. Mas isso é a personalidade. Tem outros 2 institutos que também são fundamentais, que são os institutos da capacidade de direito e da capacidade de fato. Primeiro, a doutrina, e esse aqui é um conceito muito famoso, tá? Clássico. A doutrina, ela diz que a capacidade é a medida da personalidade. Deixa eu até jogar para vocês aqui na tela agora. Vou jogar aqui para vocês na tela para agora ficar mais fácil a leitura do slide, que será preciso. Veja bem. A doutrina, conceito clássico, nos diz que capacidade é a medida da personalidade. Como assim? É a capacidade que vai determinar quais direitos e quais deveres podemos assumir e também de que forma exerceremos esses direitos e esses deveres. Por isso que classicamente fala-se que a capacidade é a medida da personalidade. Agora, independente desse conceito, porque ele é muito simples, o que a gente precisa efetivamente ter em mente, isso de uma forma muito clara, é que existem 2 espécies de capacidade. Tá? No gênero, capacidade é a medida da personalidade. Que a gente vai desenvolvendo. Existem 2 espécies. A capacidade de direito, também chamada de aquisição ou gozo, e a capacidade de fato, chamada ainda de capacidade de exercício. Vamos aqui à análise das 2 espécies separadamente. O que é a capacidade de direito? O que é a capacidade de direito? A capacidade de direito é a aptidão, meus caros, para ser sujeito de direitos e deveres. Capacidade de ter direito é a aptidão para ser um sujeito de direitos. Ou seja, é a aptidão para adquirir direitos e deveres na ordem civil. É a aptidão para contrair obrigações, para assumir relações jurídicas. Em suma, é a aptidão para ser um sujeito de direito. E essa capacidade de direito, toda pessoa tem. Toda pessoa, indistintamente. Tenha ela 1 ano de idade, 99 anos de idade, né? Seja uma pessoa aí de ótima índole, um criminoso, né? Alguém que está na plenitude da capacidade cognitiva, outro que não tem aptidão para manifestar a vontade.
toda pessoa tem capacidade de direito. Isso é o que nos diz o artigo 1º do Código Civil. Olha aí na sua tela e no seu código. Artigo 1º do Código. Artigo 1º do Código Civil. Toda pessoa, portanto, todo aquele que tem personalidade, toda pessoa, todo aquele que tem personalidade, portanto, é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, todo aquele que tem personalidade também tem capacidade de direito. E aí, talvez, alguns estejam, então, pensando dessa forma. Mas aí, capacidade de direito é praticamente a mesma coisa que personalidade. Porque o senhor falou lá que, além da personalidade ser o atributo que define a pessoa, que garante a pessoa uma proteção mínima e existencial, a personalidade é a aptidão genérica para titularizar direitos e deveres. E agora diz, então, que a capacidade de direito é a aptidão para adquirir direitos e deveres. E mais, que toda pessoa é capaz. Poxa, professor, então é a mesma coisa. É a mesma coisa. Por que diferenciar a personalidade da capacidade de direito? Os conceitos são praticamente idênticos. Toda pessoa tem capacidade de direito. Isso aí é só enrolação doutrinária, é só enrolação teórica. Por que diferenciar? Eu quero que vocês percebam agora em definitivo, pegando aquele gancho lá da aula passada, é que, muito embora toda pessoa seja capaz, muito embora todo aquele que tenha personalidade também tem capacidade de direito, a recíproca não é verdadeira. E por isso que a gente diferencia os institutos. Muito embora toda pessoa tenha capacidade de direito, muito embora toda pessoa possa ser um sujeito de direitos e deveres, a recíproca não é verdadeira. Nem todo aquele que é capaz tem personalidade. Nem todo aquele que tem capacidade de direito é uma pessoa. Estou me referindo a quem? Ou a quais sujeitos? Aqueles entes despersonalizados. Nós não vimos na aula passada que o sujeito de direito pode ser um ente personalizado, pessoa natural ou pessoa jurídica, ou um ente despersonalizado, né, o espólio, a herança adiacente, a herança vacante, a massa falida, né, e o tão discutido condomínio, né, que discutiu na aula passada. Não falou isso? Veja bem, a capacidade é a aptidão para ser sujeito de direito. Toda pessoa é capaz. Natural ou jurídica, toda pessoa é capaz. Mas não apenas as pessoas. Os entes despersonalizados também. Essa é a razão por que a gente diferencia os institutos. Essa é a razão por que a gente coloca a personalidade num lugar e a capacidade no outro. Os conceitos, eles são bem semelhantes. Não, eles são complementares. São complementares. Quando eu digo que toda pessoa, que a personalidade é a aptidão genérica para titularizar direitos e deveres, é exatamente porque toda pessoa tem capacidade de direito. Essa capacidade é ampla. Né? Só que nem todo aquele que tem capacidade de direito tem personalidade. E aí onde que fica então a diferença dos dois? É o que a Jaqueline, né, agora me lembrei pela pergunta, falou lá na aula passada. A grande diferença, pessoal, entre um ente despersonalizado e uma pessoa é que o ente despersonalizado não tem essa proteção fundamental, básica, essa proteção existencial que as pessoas têm. A grande diferença está aí.
Além do fato de que a pessoa tem uma aptidão genérica, então pode adquirir quase todos os direitos e obrigações mundo afora. E a aptidão do ente despersonalizado ser restrita, além dessa diferença, o grande ponto distintivo é a proteção mínima e existencial que toda pessoa recebe. Toda pessoa recebe. Ah, professor, eu vou ter que processar isso aqui muito na mente ainda para eu compreender. Me fala alguma coisa para eu escrever no caderno, para eu não errar isso aqui em prova. Então, você vai escrever o seguinte: capacidade de direito. Capacidade de direito é a aptidão para ser sujeito de direito e toda pessoa tem. Bom, aí depois você processa o restante, né? Mas eu preciso escrever alguma coisa aqui, professor, para eu olhar. Então, você vai colocar aí que capacidade de direito é a aptidão para ser sujeitos de direito, ser sujeito de direitos e deveres, portanto, para adquirir, para assumir, para contrair direitos e obrigações. E eu acho que o detalhe mais importante para a prova, você escrever aí, com todo o destaque, marcar de rosa-choque, que a capacidade de direito toda pessoa tem. Toda pessoa tem. Esse é o conteúdo do artigo 1º do Código Civil. Esse é o conteúdo do artigo 1º do Código Civil. E a capacidade de fato? Depois dela eu abro a pergunta. E a capacidade de fato? A capacidade de fato está um pouquinho mais distante. Aí sai ali desse conflito teórico todo, né? Por quê? A capacidade de fato, é a aptidão para exercer os direitos e deveres pessoalmente. É a aptidão para exercer pessoalmente os atos da vida civil. Como assim, professor? Exercer sozinho, sem a necessidade de um representante, sem a necessidade de um assistente. Ou seja, exercer de forma independente, de forma autônoma. A capacidade de fato é a aptidão para exercer pessoalmente, independentemente, os próprios direitos, os próprios deveres. E responder pelos próprios deveres. É a aptidão para exercer os atos da vida civil. Esta segunda espécie, a capacidade de fato, nem toda pessoa tem. Enquanto a capacidade de direito, que é a aptidão para ser sujeito de direitos e deveres na ordem civil, toda pessoa tem indistintamente. 1 ano, 90 anos, criminoso, cidadão de bem, toda pessoa tem. A capacidade de fato, nem toda pessoa tem. A capacidade de fato, nem toda pessoa tem. Ela é gradual. Algumas pessoas são absolutamente incapazes, outras pessoas são relativamente incapazes, e, por fim, se você tem as duas espécies, tanto a capacidade de direito como a capacidade de fato, então você é plenamente capaz. Plenamente capaz. Plenamente capaz é o sujeito que tem as duas espécies, tanto a capacidade de fato quanto a capacidade de direito. Só que essa capacidade de fato, ela é gradual. Nem toda pessoa tem. Algumas pessoas são absolutamente incapazes, outras são relativamente incapazes. O que significa isso? Elas não podem exercer sozinhas os atos da vida civil. Elas dependem de representante ou de um assistente para praticar os atos da vida civil. Por exemplo, para comprar, para vender, para contratar. Não tem como exercer sozinhas o direito.
mas o direito é dela. O direito é dela. Tanto que, assim, ela tem um erro que eu só vi uma vez na vida, né, enquanto advogado, desde lá do período de estagiário. Eu só vi uma vez. E eu espero não ver mais, porque, cara, esse erro, ele é grosseiro. Ele é grosseiro, a tal ponto que eu questiono se o sujeito ali realmente era advogado. Não dá para... Ou assim, é uma pessoa que nunca soube nada de direito civil, nunca soube nada de direito civil e se aventurou na área. De tão grosseiro que eu erro. Qual? Veja bem, pessoal. Imagina você lá, advogado, no seu escritório. Aí chega uma moça lá para fazer uma consulta, né, jovem, e ela diz assim para você: doutora, eu quero ajuizar uma ação de alimentos contra o meu ex-marido. Eu quero pedir pensão alimentícia para o meu ex-marido. Eu quero ajuizar uma ação contra ele. De pensão alimentícia. E você olha para a figura, será uma moça jovem. Né, conversando com ela ali, você descobre que ela é formada no ensino superior, que ela está trabalhando, ela está inserida no mercado de trabalho, tem um bom emprego. E você olha para isso assim: moça, você não tem direito à pensão alimentícia. Você não tem direito à pensão alimentícia. Por quê? A pensão alimentícia que o ex-marido paga para a ex-esposa ou vice-versa é uma pensão que a gente chama de pensão compensatória. Então é para aqueles casos de uma pessoa que se sacrificou profissionalmente, patrimonialmente, em benefício do casamento. Ficaram ali casados por 15, 20 anos, ela nunca trabalhou, sempre cuidou da casa, né, das crianças, enfim, agora o casamento acabou, como é que ela vai entrar no trabalho? Ela pede pensão alimentícia para o prejuízo que é no casamento. Aí você olha para essa moça, não tem como, não. Você tem 27 anos, formada no ensino superior, está inserida no mercado de trabalho, não dá. Aí ela então te diz: não, doutor, não é para mim, não, é para o meu filho, que é filho dele também. Aí perceba, não é ela que vai ajuizar a ação. Não é ela. O direito não é dela. O direito a alimentos não é dela. O direito a alimentos é da criança. Ah, pessoa, mas tem 3 anos. Tudo bem, mas ela tem personalidade e tem capacidade de direito. É aqui que entra o erro grosseiro que eu falei que eu vi, que eu não espero nunca mais ver. Quem ajuiza essa ação não é a mãe, é a criança. O autor da ação não é a mãe, é a criança. Se você ajuizar essa ação em nome da mãe, você está cometendo um erro gravíssimo do ponto de vista processual. Porque você não está pedindo alimentos para ela. O direito não é dela. Ah, professor, mas a criança tem 3 anos. Então, veja bem, o problema dessa criança é que ela não pode exercer sozinha. Aí, como você vai colocar na sua inicial? Fulano de tal, Joãozinho da Silva, menor incúbere, neste ato representado por sua mãe. E aí coloca o nome dela. Ou seja, a mãe, ela é a representante processual. Mas o autor da ação é a criança. O direito é dela. O que acontece é que essa criança não tem capacidade de fato. Então ela não pode exercer pessoalmente, ela não pode exercer sozinha. Ela tem personalidade, ela tem capacidade de direito. O direito é dela. Só que ela não tem como requerer pessoalmente, de forma independente. Eu preciso de um representante, que nesse caso é a mãe. Fulano de tal, menor incúbere. Nesse ato representado pela mãe. Vem a presença de Vossa Excelência, né, através dos seus advogados, bastante procuradores, instrumento de mandato e anexo, propor a ação de alimentos em face do fulano de tal, pai dele. Assim você vai escrever.
Note, toda pessoa tem capacidade de direito, mas nem toda pessoa tem capacidade de fato. Por isso que eu coloquei no material esse gráficozinho aqui. Ó. Então, lá, capacidade de direito é a aptidão para contrair direitos e obrigações. É a aptidão para ser sujeito de direito. Toda pessoa tem. Inclusive os entes despersonalizados. Inclusive os entes despersonalizados. Já a capacidade de fato é a aptidão para exercer pessoalmente os atos da cidadania civil. E dessa maneira nem toda pessoa possui, porque se trata de uma aptidão que é gradual. Existe absoluta e relativa incapacidade. Se a pessoa tem capacidade de direito mais capacidade de fato, então ela tem capacidade plena. Agora, se ela tiver só capacidade de direito, nós vamos dizer que ela é incapaz. Por quê, professor? Mas ela tem capacidade de direito. É porque a expressão incapacidade a gente usa exclusivamente para a capacidade de fato. A capacidade de fato. Se você tem as duas, você é plenamente capaz. Se você só tem a capacidade de direito, a gente vai dizer que você é capaz. Absolutamente ou relativamente. Né? Essa turma, embora de primeiro semestre, é uma turma bem madura. Uma turma que tem pessoal mais maduro. Mas normalmente, não sei se é o caso aqui, normalmente nas minhas turmas de primeiro semestre, tem lá alguns que têm 17 anos de idade. Normalmente. Né? Tem uma turma da manhã, uma turma minha da manhã, que tem lá uns 10 com 17 anos de idade. E aí eu falo para eles, veja bem, vocês aí que têm 17 anos, vocês são incapazes. Do ponto de vista jurídico, vocês são incapazes. Relativamente incapazes. Por quê? Porque vocês não podem praticar todos os atos da vida civil sozinhos ainda. A capacidade civil plena, ela é adquirida em regra aos 18 anos. 18 anos. Então vocês ainda dependem ali do papai e da mamãe, né? Como assistentes para a prática dos atos da vida civil. Não tem capacidade de fato. Beleza? Ponto aqui. Quem tiver alguma dúvida até aqui, aí pode fazer uso do microfone. Do contrário, a gente vai seguir. Beleza. Que lindo, né? Confesso que aí eu fico até com medo, né? Com medo. Ou está entendendo tudo ou não está entendendo nada. Das duas, uma. Mas vamos lá. Parto do pressuposto que estão entendendo. O próximo ponto aqui, então, é a identificação de quem são esses incapazes. Professor, quem são os absolutamente incapazes? Quem são os relativamente incapazes? Qual é o critério? Quais são os critérios que nós utilizamos para defini-los? Qual é o critério que define a absoluta incapacidade? Qual é o critério que define, ou quais os critérios que definem a relativa incapacidade? E nesse ponto, eu quero muita atenção de vocês, porque esse aqui vai cair bastante na prova semana que vem, tá? Esse aqui vai cair bastante na prova da semana que vem, então eu quero bastante atenção de vocês aqui. Pelo seguinte, essa turma aqui, a maior parte aí já são pessoas maduras, né, pessoas já vividas, alguns já fizeram concursos públicos, variados, enfim. E aí, nesse ponto, vocês têm que tomar um cuidado muito grande pelo seguinte, a teoria da incapacidade, que é o que nós estamos estudando agora, a teoria da incapacidade, ela foi radicalmente modificada no final de 2015. Então, considerando que alguns aqui já fizeram concursos públicos, já são servidores, né? Se você fez um concurso que caiu o direito civil, estudou para isso, e esse concurso foi antes de 2015, o que você estudou está errado hoje.
Está errado hoje. Porque a teoria da incapacidade, ela foi radicalmente modificada no final do ano de 2015. Né? O que eu aprendi lá na minha faculdade, o que eu respondi na minha prova da OAB, está tudo errado hoje. Tá tudo errado hoje. A teoria foi alterada significativamente. Por quê? Ou por causa de quê? Né? Por causa de uma lei, que é a lei que está aparecendo aí na sua tela, Lei 13.146 de 2015, que ficou apelidada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou LBI, Lei Brasileira de Inclusão. São os dois nomes que utilizamos para referir a essa lei. Lei 13.146 de 2015, o EPD, Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou LBI, Lei Brasileira de Inclusão. Antes dessa lei, isso fica de vermelho. Quem está com o código em mãos deve ter percebido que o que está na tela não está totalmente diferente do que está na sua frente aí no código. Por quê? Porque esse aqui é o artigo antigo. Antes da lei, antes do LBI, da Lei Brasileira de Inclusão, o artigo 3º do Código Civil, ele estabelecia o seguinte, está aí na tela: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos, os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos, e os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Então, antes da lei, era isso que nós tínhamos no Código Civil. São absolutamente incapazes os menores de 16 anos, os deficientes mentais, inclusive expressão horrível, né? Os enfermos ou deficientes mentais sem discernimento para a prática dos atos da vida civil, e aqueles, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Esse era o texto. Com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, como ficou o artigo 3º? Agora sim, o atual, está no seu código. Se no seu código não está assim, você está com um código bem velho, você está com um código desatualizado. Eu falei para vocês lá na primeira aula que, para a nossa matéria, vocês não podem usar livros anteriores a 2016. Livro e código anterior a 2016. É por causa disso. O texto atual foi trazido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ele diz o que agora? São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Os menores de 16 anos. E ponto final. O Estatuto da Pessoa com Deficiência revogou todos os incisos do artigo 3º e mudou o caput. De modo que, atualmente, inclusive isso aqui é muito criticado, tá? Eu sou um dos críticos, mas não vou entrar nesse mérito. Atualmente, nós só temos um critério definidor da incapacidade absoluta. Um critério definidor da incapacidade absoluta. E esse critério é o critério etário, ou seja, é o critério idade. São absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Ponto. Não há outro critério. O único critério que define a incapacidade absoluta é o critério etário, o critério idade. Tá? Não há aqui outra classificação, outro critério, outra definição para incapacidade absoluta. Professor, mas e os índios? O índio, parágrafo único do artigo 4º, ele é regido por lei especial. Ele é regido por lei especial. A gente vai deixar ele de lado na nossa matéria. Por quê? Porque o índio é regido por lei especial.
o Estatuto do Índio. Né? Quem representa o índio é a FUNAI. Né? E lá no Estatuto do Índio, por isso que alguns acabam perguntando, não sei se seria o caso, mas alguns acabam perguntando, lá no Estatuto do Índio a gente tem que o índio silvícola, que é aquele que não tem contato, não teve contato nenhum com a civilização, que ele está lá encravado, né? O índio silvícola, sem contato com a civilização, ele é considerado pelo Estatuto do Índio como absolutamente incapaz. Tá? Só que, veja bem, não é nossa matéria. Não é nossa matéria. Tá? É lei especial. Eu posso, com segurança, dizer que no direito civil, de acordo com o Código Civil, o único critério que define a incapacidade absoluta é o critério de idade. Por isso que eu coloquei esse complemento aí em verde, né, que não está no código, obviamente. Somente os menores de 16 anos são considerados absolutamente incapazes. Não existe absolutamente incapaz maior de 16 anos. Para a nossa matéria, não. Não tem. Tem mesmo. Ok? Então, olha a transformação avassaladora provocada aí pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Absolutamente incapaz. Para a prova da semana que vem. Absolutamente incapaz. Menor de 16 anos. Aí aparece lá na sua prova assim: o sujeito sofreu um acidente de carro e está em coma, dessa forma absolutamente impedido de praticar qualquer ato da vida civil. Por isso é correto dizer que ele é absolutamente incapaz. Certo ou errado? Errado. Errado. Ele era. Antes da lei seria. Agora não. Agora não. Cara, o sujeito tem uma deficiência intelectual gravíssima que o priva da possibilidade de praticar qualquer ato sozinho. Então ele é absolutamente incapaz. Não. À luz do texto atual do Código Civil, não. Porque o único critério que define incapacidade é o critério de idade. Menores de 16 anos. Menores de 16 anos. E os relativamente incapazes? Como era antes do EPD, antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o artigo 4º, o artigo 4º do Código Civil? Como era? O legislador dizia ali, ó, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer os maiores de 16 e menores de 18, os ébrios habituais, os viciados em tóxico e os que por deficiência mental têm um discernimento reduzido, os excepcionais sem desenvolvimento mental completo e os pródigos. O texto do artigo 4º dizia dessa maneira: atualizado pós-Estatuto da Pessoa com Deficiência. Qual que é o texto que está aí no seu código agora? Olha lá. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. São incapazes relativamente. Os maiores de 16 e os menores de 18 anos, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir vontade, e os pródigos. O que nos salta aos olhos ao ler esses dois artigos atualizados? Não sei se você conseguiu assimilar isso, não sei se você conseguiu perceber isso. Mas o que está gritante aqui, nesses dois artigos, em comparação com os textos antigos, é que agora o legislador não usa mais a expressão deficiência. Nem no artigo 3º e nem no artigo 4º. Olha aí, tem deficiência? Não tem. O artigo 3º falava lá, menor de 16 anos, os enfermos ou deficientes mentais. O artigo 4º falava, o deficiente mental sem desenvolvimento completo. Essas expressões desapareceram. Esse foi o grande objetivo do EPD. Na verdade, acontece o seguinte: o Brasil
é signatário de uma convenção internacional chamada Convenção de Nova York. E todos os signatários, todos os adeptos a essa Convenção de Nova York, se comprometeram a tirar das legislações, das respectivas legislações, qualquer critério que definisse a incapacidade com base na deficiência. Então, o Brasil, signatário da Convenção de Nova York, por conta disso, elaboraram e publicaram o Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequentemente, hoje no Brasil, deficiência não define incapacidade. São cuidados que a gente tem que tomar. Ninguém será incapaz por causa da deficiência. A deficiência não caracteriza incapacidade. Ah, professor, mas tem um vizinho meu ali que tem uma deficiência intelectual e que ele não consegue praticar nenhum ato. Você vai me dizer que ele é plenamente capaz? Ele tem 19 anos, você vai me dizer que ele é plenamente capaz? Veja bem, ele é relativamente incapaz. Mas o que a gente precisa gravar é que ele é relativamente incapaz não por causa da deficiência. Não é a deficiência que o faz incapaz, mas a impossibilidade de manifestar a sua vontade no caso concreto. Eu sei que parece bobo, né? Parece irrisório, mas o intuito do EPD foi quebrar o preconceito. O preconceito de que uma pessoa ela é incapaz pelo fato de ter uma deficiência, qualquer que seja. O artigo 6º do EPD, da Lei Brasileira de Inclusão, diz lá que a deficiência, qualquer que seja, não afeta a plena capacidade dos atos da vida civil. Até porque tem graus de deficiência. Tem algumas deficiências intelectuais que o sujeito devidamente medicado leva uma vida normal. Então, o intuito da Convenção de Nova York e depois do EPD aqui, ao alterar o Código Civil, foi quebrar o preconceito de que alguém é incapaz por causa da deficiência. Se ele não tiver como praticar os atos da vida civil, meus caros, ele vai se enquadrar no inciso 3. Olha lá, se por causa da deficiência, né, que é grave, ele não tem condição de praticar os atos da vida civil, então ele será relativamente incapaz por causa do inciso 3. Olha lá, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Que é o mesmo inciso que nós vamos enquadrar aquele sujeito que sofreu um acidente de trânsito e entrou em coma. Ele é deficiente? Não. Ele está em coma. Então ele está transitoriamente impedido de manifestar a vontade. Inciso 3 também. O meu avô, né, faleceu ano retrasado, ele tinha Alzheimer. Né? Não sei se alguém aqui tem parentes com Alzheimer, mas mesmo que não tenha, né, sabem que é uma doença terrível. Né? É uma doença realmente dolorosa para os parentes. Ela é sofrível para os parentes. Meu avô faleceu há 2 anos atrás, mas há pelo menos 5 anos ele não fazia ideia de quem eu sou, de quem eu era. Passava na frente dele, conversava com ele, fazia ideia de quem eu era. Depois esqueceu da minha mãe, dos meus tios, né? Por fim não lembrava mais da minha avó, né? E minha avó, idosa, ficava brava, porque na verdade ele lembrava dela, só que lembrava dela nova, né? Jovem. Ele sabia que era casado com a Zilda, aí jovem. E aí ele achava que a senhora idosa lá na casa dele era empregada, né? E ela ficava brava comigo por causa disso. Não tem condição nenhuma de praticar os atos da vida civil. Porque ele é deficiente? Não, ele tem uma enfermidade. Ele tem uma enfermidade. Por causa dessa enfermidade, ele estava permanentemente impedido de manifestar vontade, relativamente capaz no inciso 3. Esse foi o objetivo do legislador. Qualquer que seja a razão, deficiência, enfermidade, coma, enfim, qualquer que seja a razão,
se o sujeito está impedido transitória ou permanentemente de manifestar vontade, ele é relativamente incapaz. Inciso 3. Ninguém é incapaz por causa da deficiência, que é deficiente. O objetivo foi esse, quebrar o preconceito. Quebrar o preconceito. E digo mais. Se na sua prova cair lá alguma questão, no seguinte sentido: o sujeito tem uma deficiência intelectual, ponto. E aí você tem que dizer se ele é absoluta, relativamente ou plenamente capaz. Só caiu isso. Ele tem uma deficiência intelectual. O que você vai fazer? Grave isso, porque isso é importante. A gente presume capacidade. Tá? Essa é a regra. Você não faz presunções de incapacidade. Se eu não tenho uma informação completa e eu preciso presumir, eu vou presumir pela capacidade. Ah, professor, mas está dizendo que ele é deficiente intelectual. Quantos tipos de deficiência intelectual e graus nós temos? Por que você está presumindo que ele é incapaz? Porque ele é deficiente? Ninguém é incapaz por causa da deficiência. Então, se me faltam informações, eu presumo pela capacidade. Digo isso porque caiu certa feita num concurso público e eu coloquei na minha última prova e tem um monte de gente que pegou. Caiu lá no concurso público da seguinte forma: João tem 15 anos de idade. Marcos é portador de uma deficiência intelectual. Ana tem 25 anos de idade e exerce as suas atividades normalmente. Jorge é pródigo. Bom. E aí a questão falava assim: sequencialmente, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta com relação à capacidade. E aí um monte de gente marcou. 70% a 80% das pessoas marcaram que o guri de 15 anos é absolutamente incapaz, correto. Que o outro, o segundo, que tem uma deficiência intelectual, é relativamente incapaz. E aí está errado. Você está presumindo que ele é incapaz. Se a única informação que você tem é que ele tem uma deficiência, você vai presumir que ele é capaz. Então, o primeiro de 15 anos é absolutamente incapaz, menor de 16. O segundo, que tem deficiência intelectual, é capaz. Plenamente capaz. É só isso que eu tenho de informação. O terceiro, que tem 27 anos de idade, é plenamente capaz. E o quarto, que é pródigo, é relativamente incapaz. Você não presume incapacidade. Você não presume incapacidade. Esse foi o intuito do EPD. Antes de eu passar aqui para a pergunta, só fazer uma última nota. O critério idade, ele é automático. Tá? Então, completou 16, então, relativamente incapaz, completou 18, plenamente capaz. Não precisa praticar nenhum ato. Ele é automático. A menores de 16, absolutamente incapaz. Completou 16, relativamente incapaz. Completou 18, plenamente capaz. Bom, critério idade automático. Os outros critérios do artigo 4º, inciso 2, 3 e 4, esses outros critérios, eles são critérios chamados subjetivos. Por quê? Porque eles não são automáticos. Eles dependem de uma sentença numa ação que você sabe qual é o nome. Qual que é o nome da ação? Ação de interdição. Os outros critérios serão declarados numa sentença em ação de interdição. Por quê? Porque geralmente perguntam: pessoal, o que é um ébrio habitual? Ébrio habitual é quem sofre de embriaguez, quem está constantemente embriagado. E aí o cara fala assim para mim: mas qual que é o limite entre alguém que bebe muito e um ébrio habitual? O juiz que vai analisar no caso concreto. No bojo de uma ação de interdição,
com base em prova pericial, em laudo médico, em audiência, o juiz vai verificar se estamos diante de uma situação de ébrio habitual ou não. Então depende de uma decisão. Viciado em tóxico, da mesma forma. Se o sujeito tem ou não tem discernimento para a prática dos atos da vida civil, inciso 3. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir vontade. Nós não interditamos o meu avô, não, na época, porque meu avô só ficava em casa e meu tio tinha senhas de cartão. Então a gente foi levando a vida normalmente, meu tio gerenciando a parte patrimonial do meu avô, enfim. Né? Não deu problema nenhum. Mas se nós quiséssemos interditar o meu avô, né, ajuizar uma ação de interdição, teria, meus caros, laudo médico, teria laudo pericial, o juiz iria ouvir o meu avô, fazer pergunta para eles. Seu Messias, você é casado? Sim. Qual que é a data de hoje? Que ano nós estamos? Qual que é a moeda hoje em circulação? Ia ter uma entrevista, ter uma audiência, para concluir se ele tem discernimento para a prática dos atos da vida civil ou não. E por fim o pródigo. O que é pródigo? Né? O que é pródigo? Geralmente, eu pergunto em sala de aula, aqui, né, como eu só passo a palavra para vocês depois, eu confesso, eu fico mais tranquilo para falar disso. Mas tiveram algumas vezes que eu perguntei em sala de aula assim, o que é pródigo? Aí o sujeito respondeu, né, teve um dia mesmo que foi fatídico. O sujeito respondeu, professor, pródigo é aquele que requer antecipadamente a sua herança, sua parte da herança, esse é o pródigo. Aí o outro falou assim, não, pródigo é aquele que abandona a sua família e vai embora. E eles estavam pensando em quem? No filho pródigo, obviamente. Né? Lá na parábola, filho pródigo. Só que o filho lá era pródigo, não é porque ele pediu a herança dele antecipadamente. Não é porque ele abandonou a família e foi embora. Ele era pródigo por quê? Porque ele acabou com o patrimônio. Totalmente descontrolado. Esse é o pródigo. O pródigo é aquele que é compulsivo, que dilapida o patrimônio, que acaba com o patrimônio de forma compulsivamente, vende tudo, enfim, não tem controle nenhum sobre as relações patrimoniais. Esse é o pródigo. Esse é o pródigo que, numa ação de interdição, pode ser declarado relativamente incapaz. E assim impedido de praticar os atos da vida civil sozinho. Esse é o pródigo. Que gasta compulsivamente. Né? Teve um aluno que perguntou assim, professor, mas qual que é a diferença entre o pródigo, né, e aquele senhor de idade que quer curtir a vida? Já trabalhou tudo que tinha para trabalhar, né, quer curtir a vida. Então está gastando, está fazendo viagem. O juiz vai analisar no caso concreto. Esses aqui são critérios subjetivos. O critério idade, ele é automático. Esses outros 3 são subjetivos. O juiz vai ter que analisar no caso concreto, com base no laudo pericial, com base no laudo médico. Para concluir dessa forma, não. Quando eu era estagiário lá em São Paulo, no escritório Rangel do Nascimento, algo que me marcou profundamente foi o caso de um senhor que foi interditado por 2 razões. Primeiro, porque ele bebia muito, ele estava constantemente embriagado, e segundo, porque ele não tinha controle patrimonial nenhum. Era caso de prodigalidade. Os filhos ajuizaram uma ação de interdição do pai. O juiz percebeu que realmente o senhor tinha que ser interditado. Só que os filhos estavam de má fé. O senhor era muito rico. E eles estavam quebrando o pau lá no processo para definir quem ia ser o curador do pai. E o juiz percebeu que os filhos estavam ali numa má fé com relação à administração dos bens e pai. E aí o que o juiz fez? Ele entendeu por bem nomear um curador da ativo, alguém de fora da família, com amplo conhecimento e experiência na área. Nomeou o Dr. Paulo Rangel, sócio majoritário do escritório. O Dr. Paulo Rangel foi nomeado curador desse senhor. E por que isso me marcou lá durante o estágio, durante o período que eu estagiei no escritório? Porque toda segunda-feira,
Toda segunda-feira, esse senhorzinho, ele ia lá no escritório, sentava lá na recepção, aí depois ele ia lá para a sala do Dr. Paulo, para quê? Para pegar a semanada dele, para pegar a mesadinha dele da semana. Porque o Dr. Paulo Rangel era o curador, ele foi interditado, era o curador e o Dr. Paulo gerenciava toda a vida patrimonial dele. Pagava compras, contratação de serviço, enfim. E ele tinha que ir lá na segunda-feira para pegar um pouco de dinheiro que era dele. Isso é, no mínimo, constrangedor. Mas se deixasse com ele, ele ia queimar tudo em bebida. Por isso que ele foi interditado. Além de ser ébrio habitual, no caso dele, né, entendo que ele também era pródigo, relativamente incapaz. Não pode exercer os atos da vida civil sozinho, não pode. Beleza? Falei bastante. Agora, quem tiver dúvida, anotou a dúvida aí, pode usar o microfone, né, e participar aqui comigo. Mas hoje vocês estão fera, hein? Eu acho que o Flávio ficou tímido, né? Depois da nossa última aula. Né? Não. Bastante, a gente começou bastante na última, né, Flávio? Ficou tímido. Mas, enfim, vamos lá, então. Vamos lá. Bom que, quanto mais eu falo sozinho, mais matéria tem para a prova. Mas o caminho... Veja lá, deixa eu colocar aqui uma coisa no quadro. Agora, deixa eu tirar da projeção, trazer aqui para mim, colocar uma coisa no quadro pro forma, né? Para identificação mesmo. Então, eu tenho aqui incapazes. De fato, né, que eu estou pensando, que podem ser absolutamente ou relativamente incapazes. Os absolutamente incapazes são os menores de 16 anos. Os relativamente incapazes, eu quero subir esse certo, são os maiores de 16, anos, menores de 18 e os demais casos subjetivos, que eu não vou escrever aqui na tela, do inciso 2, ébrio habitual, viciado em tóxico, do inciso 3, aqueles que por causa permanente ou transitória não puderem expedir vontade, e do inciso 4, os pródigos. Beleza. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte: os incapazes, eles não podem praticar os atos da vida civil sozinhos. Não podem. Eles precisam de uma outra pessoa, do auxílio de uma outra pessoa. Quando a gente pensa em menor de idade, seja menor de 16 ou menor de 18, menor de idade, ele será representado pelos pais. São os seus responsáveis legais. O menor de 16 será representado pelos pais. O menor de 18, maior de 16, será assistido pelos pais. São seus responsáveis legais. Aí, se não tiver pai, ou os pais perderam o poder familiar, foram destituídos do poder familiar, então o que vai acontecer com esses menores? Quem vai representar? Beleza. Nesse caso, nós teremos a nomeação de um tutor. Tá? Seja para menor de 16 ou para maior de 16, menor de 18. Tá? Inclusive uma informação técnica. Esse menor de 16, a gente chama de menor, vou puxar aqui, ó, menor impúber. Se essa expressão aparecer para vocês num processo, numa prova,
Você já sabe. Eu usei ela agora há pouco. Falei, o sujeito, né, a criança vai agilizar a ação de alimentos. Aí eu disse lá, fulano de tal, menor impúbere. Menor impúbere. O que significa isso? Menor de 16. O maior de 16, menor de 18, a gente chama de menor púbere. Púbere. Então, menor impúbere, menor de 16. Menor púbere, maior de 16, menor de 18. Esses, se não tiverem os seus responsáveis legais, serão representados e assistidos por um tutor. Por que eu quero destacar isso? Porque os relativamente incapazes dos outros incisos, eles são maiores de idade. Os relativamente incapazes dos outros incisos, ébrio habitual, viciado em tóxico, aquele que por causa permanente ou transitória não puder exprimir vontade, os pródigos, são maiores de idade. E aí, sendo declarados incapazes, nós vamos nomear um curador. Okay? Então, para incapazes maiores, nomeia-se curador. Para incapazes menores, seja púbere ou impúbere, nomeia-se tutor. Será a pessoa que vai representar, assistir para a prática dos atos da vida civil. Para a prática dos atos da vida civil. De que forma, então, para a gente fechar aqui a nossa aula, o último ponto aqui da nossa aula. Vou projetar aí na tela de vocês novamente, para facilitar a leitura. Só apagar aqui. Projetar aí novamente na tela. Né? Beleza. Aqui tem um quadrinho sinótico só do rol de incapazes. Mas veja bem, esses incapazes, eles não podem praticar os atos da vida civil sozinhos. Eles dependem de um auxílio. E é aqui que a gente tem que tomar um cuidadozinho para a prova. Esse é simples, tá? A relevância é quase que só teórica. Só teórica. Mas é importante gravar. O incapaz pode exercer um ato da vida civil? Pode, não pode sozinho. Então, para que ele pratique um contrato, por exemplo, um negócio jurídico, um ato jurídico válido, eu preciso suprir a incapacidade. Qual é o suprimento da incapacidade absoluta? É a representação. Representação. Lembre-se aí, absolutamente incapaz pode praticar os atos da vida civil se eles forem representados. O suprimento da incapacidade absoluta é a representação. E os relativamente incapazes poderão praticar os atos da vida civil mediante assistência. Tá? Não interessa se a questão é idade ou subjetiva. Assistência. Então, veja, para absolutamente incapaz, representação. Para relativamente incapaz, assistência. Eu digo que essa diferença hoje é quase que teórica apenas, pelo seguinte, não vou aprofundar na crítica para não gerar confusão, mas é uma das razões porque o EPD tem sido criticado nessa parte. O Flávio Tartucci critica, eu concordo com ele, pelo seguinte, cá para nós, tem algumas pessoas em que a situação é tão grave que não basta assistência. Então a impressão que a gente tem, eu concordo com o Flávio Tartucci, é de que o EPD foi precipitado no afã de proteger o deficiente, colocou lá que só é absolutamente incapaz o menor de 16.
Mas cá para nós, tem gente que precisa de mais proteção do que um guri de 14 anos. E hoje em dia, absolutamente incapaz não é. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pensava em representação, a representação acontecia quando? Quando uma pessoa praticava o ato pelo absolutamente incapaz. Ou seja, o absolutamente incapaz não participava do ato. O representante é que praticava por ele, em nome dele. E já na assistência, o relativamente incapaz, ele praticava o ato. Ele praticava o ato. Só que assistido. Então, antes do EPD, a diferença da assistência e da representação era muito clara. Hoje não. Hoje não, porque se o sujeito está em coma, como é que ele vai praticar o ato? Auxiliar. Não tem como, ele tem como. Mas ainda assim a lei diz que é a assistência. Então, para mim, perdeu um pouco a substância na diferença dos dois. Mas ainda assim cai em prova, então eu preciso gravar. Se o absolutamente incapaz quer praticar um ato, ele precisa de representação. Se o relativamente incapaz quer praticar um ato jurídico, ele precisa de assistência. Eu não ia falar para vocês não, porque aqui é faculdade, né? Então a gente aprofunda no estudo. Mas como está assim, nesse período de aula online, para auxiliá-los na prova, tá? Eu vou falar para vocês um acróstico, um mnemônico, que a gente usa em concurso público, para não esquecer aqui dessa regra. A gente fala o seguinte: para você saber o suprimento da incapacidade, ria para os dois lados. Ria para os dois lados. Como assim, professor? Ria. E aí, para o outro lado, né? Aí. Então, ria para os dois lados. Ria, relativamente incapaz, assistência. Relativamente incapaz, assistência. Para o outro lado, então, aí, absolutamente incapaz, representação. Tá? Em concurso público a gente fala essas besteiras, né? Fala essas bobeiras aí para poder gravar as regras, porque é muita coisa, então a gente tem que gravar, mas vai auxiliar você. Então, o absolutamente incapaz precisa de representação, o relativamente incapaz precisa de assistência. Fechando aqui, e aí eu passo para a última vez, né, para vocês. Se o absolutamente incapaz praticar um ato jurídico sem representação, se um absolutamente incapaz praticar um ato jurídico, por exemplo, um contrato, um guri de 14 anos celebra um contrato, sem representação, esse contrato será nulo. Nulo. Ok? Se um absolutamente incapaz praticar um ato jurídico sem representação, o ato é nulo. Artigo 166, inciso 1 do Código Civil. Você conferir aí, né, dá um pulo lá no artigo 166 do Código Civil. Artigo 66, olha lá. É nulo o negócio jurídico. Quando? Inciso 1. Celebrado por pessoa absolutamente incapaz, seja menor de 16 anos. Nulo. Se um relativamente incapaz praticar um ato jurídico sem assistência, ele será anulável. Anulável. Artigo 171, inciso 1. Confere aí. Ó. Artigo 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico por incapacidade relativa do agente. Isso aqui vai ter que decorar para a semana que vem. Não tem jeito. Absolutamente incapaz, sem representação, nulo. Relativamente incapaz, sem assistência, anulável. Então, note, nulo e anulável não são expressões sinônimas. Nulo e anulável não é a mesma coisa.
Ah, professor, qual é a diferença? Isso aí é matéria de Direito Civil 2. A diferença entre nulo e anulável, a gente estuda em Direito Civil 2. Não vou aprofundar aqui, mas vou dar só uma diferença para você perceber que não confunde. O nulo, o negócio jurídico nulo, não conserta no tempo. O negócio jurídico nulo, ele não convalesce, ele não convalida no tempo. Então ele foi celebrado há 10 anos atrás. Ninguém falou nada, ele é nulo ainda. 15 anos atrás, ninguém falou nada, ele é nulo ainda. Ele é nulo ainda. Agora, o anulável, a gente aprende que ele está sujeito a prazo decadencial. Se o anulável não for questionado em juízo dentro do prazo, ele se torna válido. No caso da relativa incapacidade, o prazo é de 4 anos. Se o contrato celebrado por um relativamente incapaz não for questionado dentro do prazo de 4 anos, ele se torna válido. Se o contrato celebrado por um absolutamente incapaz, sem representação, não for questionado em 10 anos, ele continua nulo. Porque o nulo não conserta no tempo. Eu não sei quantos se lembram daquele exemplo que eu falei em sala de aula, né, da decisão aqui do nosso Tribunal de Justiça, que concedeu metade da pensão para amante. Não sei quantos se lembram desse caso que eu mencionei em sala de aula. O servidor lá, um servidor público determinado, né, o nome não vem ao caso, ele era casado e ele tinha uma segunda mulher, com a qual convivia também, regularmente, habitualmente. Ele era casado, vivia com a esposa, né, casamento para todos os efeitos, mas tinha uma segunda mulher. E aí ele morreu. E a amante ajuizou uma ação, né, que juridicamente ela é chamada de concubina. Ela ajuizou uma ação requerendo metade da pensão. E o nosso Tribunal de Justiça concedeu. E o fundamento do nosso Tribunal de Justiça foi o quê? Que, primeiro, a esposa sabia dela, e segundo, porque o relacionamento já tinha 12 anos. 12 anos. É muito tempo. 12 anos de convivência. Ela vai ficar sem nada? Ela tem metade da pensão, né? E aí, no dia que essa decisão foi proferida aqui, gerou um caos na comunidade jurídica. Só batendo boca, né, discutindo em sala de professores, tá? A gente quebrou o pau. O Yuri é meu amigo, né? A gente se zoa por causa disso. O Yuri é meu irmão, gente boa e tal, convive, casa um do outro, filhos, tudo, enfim. Mas eu, na época, briguei feio com o Yuri por causa disso. Né? Porque o Yuri falava para mim, Stanley, são 12 anos, cara. São 12 anos. Você quer que essa mulher fique sem nada? E aí eu brincava com ele, falava sério, na verdade, né? Mas, assim, obviamente, sem ofender. Eu falei assim, Yuri, você é um cara inteligente, já passou um monte de concurso público. Você não estudou o segundo semestre da faculdade, não, cara? Porque no segundo semestre da faculdade, a gente aprende que o que é nulo não conserta no tempo, Yuri. O Código Civil diz que uma pessoa casada não pode constituir outra relação. E se constituir, essa outra relação é nula. Ela não é anulável, ela é nula. Yuri, pelo amor de Deus, segundo semestre da faculdade, onde você estava? Onde você estava, cara? Você estava embaixo, você estava fazendo o quê? O Código Civil diz, o que é nulo para sempre. Então não interessa se tem 12 anos. Se tem 15 anos, se tem 20 anos, nulo não conserta. O anulável, sim. O anulável, sim. Ele, mas é injusto e tal. Pô, então vira senador, né, cara? Vira senador e muda a lei, ué, né? Mas foi intensa a discussão. Ele, Eduardo, né? Outros professores da época, a professora Daniela Samaniego era coordenadora, familiarista também. O caos. Pelo sim, pelo não. Tá? Só uma diferença para vocês verem que essas figuras não se confundem. O nulo não está sujeito a prazo, o anulável está.
Se o absolutamente incapaz pratica um negócio jurídico sem representação, ele é nulo. Se o relativamente incapaz pratica um negócio jurídico sem assistência, ele é anulável. Anulável. Não confunda as consequências. Absolutamente incapaz precisa de representação, sob pena de nulidade. Relativamente incapaz precisa de assistência, sob pena de anulabilidade. Concluindo, alguns atos, o anulável pode praticar sozinho. Ou melhor, o relativamente incapaz pode praticar sozinho. Alguns atos. É por isso que ele é relativamente incapaz. Alguns atos ele pode praticar sozinho. Por exemplo, o maior de 16 pode votar, não pode? Então, o pai não vai com ele na urna para votar. Ele pode votar sozinho. O maior de 16 anos pode fazer um testamento, mesmo sem assistência. O maior de 16 anos pode servir como testemunha, mesmo sendo menor de 18. Então, por isso que ele é relativamente incapaz. Alguns poucos atos ele pode fazer sozinho. Os negociais, não. Negociais, não. Ele vai precisar de assistência, sob pena de anulação. O conteúdo da prova é até aqui. Quem tiver dúvida agora pode fazer uso do microfone, né, para a gente concluir, então, nossa aula. Negociais inclui casamento? Sim, o Flávio, sim, mas eu acho que você onde você quer chegar. O Código Civil, ele fala que a idade núbil é 16, né? A idade núbil é 16. O maior de 16 anos pode casar no Brasil. Menor de 16 não pode mais não, tá? Desde a época, de quando o Bolsonaro tomou posse, foi a primeira sanção dele. O primeiro sancionamento dele de lei foi proibir o casamento do menor de 16 anos. Só que o maior de 16 pode casar no Brasil. Só que para casar ele precisa da anuência dos pais. Ou, se os pais não deixarem, de uma decisão judicial. Então, perceba ali, o maior de 16 anos pode casar? Pode. Só que não é simples, não. Não é como um maior de 18. O maior de 16 anos ele pode casar se os pais anuírem no processo de habilitação ou mediante decisão judicial. E no caso de decisão judicial, o regime tem que ser o regime da separação de bens. Regime da separação obrigatória. E aí, como a gente vai ver quando voltar da prova, porque o próximo ponto aqui, não tem tempo de trabalhar, seria o quê? Emancipação. Emancipação. Na emancipação, o menor de idade se torna capaz, né? O casamento emancipa. O casamento emancipa. Se o maior de 16 anos casar com a anuência dos pais ou com uma decisão judicial, aí ele será emancipado. Ele se tornará plenamente capaz para os atos da vida civil. Os atos da vida civil. Mais alguma coisa? Flávio ou mais alguém? Eu tenho mais uma lá de trás. Professor. Opa. Aquela questão de despersonalizado. O poder público, no geral, ele é despersonalizado também? Não. O poder público, Flávio, isso vocês vão estudar em direito administrativo, tá? O poder público, em geral, a gente chama de órgãos. Órgãos do poder público. E esses órgãos, eles são partes de uma pessoa jurídica de direito público. Então, lembra, a gente tem quem são as pessoas jurídicas de direito público? União, Estado, Distrito Federal, município, né, territórios e autarquias. Tá? Lá em direito administrativo, com o Yuri ou com o Tiago Bittar, um dos dois que vocês vão estudar. Vocês vão estudar quem são os entes da administração pública. Né? Aí a administração direta, União, Estado, Distrito Federal, município, territórios. Administração indireta, a autarquia é pessoa jurídica de direito público, e aí vai aparecer também a fundação pública,
a sociedade de economia mista e a empresa pública. Tá? Esses são os entes. Os entes da administração pública, especialmente os da administração direta, eles possuem órgãos. E aí se o Tiago que foi ensinar para vocês administrativo, ele vai falar o seguinte, é igual ao ser humano. Né? Eu tenho aqui órgãos. Se a minha mão te bater, quem responde sou eu. Né? Então, os órgãos são partes de uma pessoa jurídica, que é quem responde pelos atos praticados, pelos agentes de cada órgão. Então, se, por exemplo, um investigador da Polícia Civil bate no meu carro, no exercício da função, bate no meu carro, eu vou ajuizar uma ação indenizatória. Contra ele? Não. Contra ele, não. Contra a Polícia Judiciária Civil? Também não. Vou ajuizar a ação contra o Estado do Mato Grosso, que é a pessoa jurídica de direito público, da qual a PJC é órgão. É órgão. Isso se chama teoria dos órgãos administrativos. Vocês vão estudar lá em direito administrativo, que é uma matéria, assim, não é minha praia não, tá? Eu não sou administrativista não. Isso aqui é o que eu lembro de direito administrativo que eu vou falando. Mas é uma matéria muito importante para quem quiser concurso público. Junto com o constitucional, são as duas matérias mais cobradas, né, mais importantes para concurso. Mais alguém? Alguém quer falar? Professor. Oi. Marinete. Sim. Professor, eu gostaria que falasse novamente sobre o nulo, se um absoluto não tiver um representante, pode ser nulo. Gostaria que repetisse para mim? Beleza. Vamos lá, Marinete. Lembra do ria para dois lados, tá? É aquele mnemônico que eu falei para vocês. Relativamente incapaz, ria, relativamente incapaz depende de assistente, sob pena de anulabilidade. Ou seja, se um guri de 17 anos celebrar um contrato de locação, por exemplo, sem assistência, esse contrato ele é anulável. Relativamente incapaz, sem assistência, anulável. Absolutamente incapaz, menor de 16, depende de representação, sob pena de nulidade. Se um guri de 14 anos celebrar esse contrato sem representação, ele será nulo. Qual é a diferença entre anulável e nulo? Aqui você não precisa preocupar, não. Eu dei esse exemplo do tempo, que o nulo não se sujeita ao tempo, o anulável depende de prazo, só para esclarecer um pouco. Mas a diferença de nulo e anulável é só no semestre que vem. Fica tranquilo. Por enquanto, você só precisa saber. Absolutamente incapaz, sem representação, nulo. Relativamente incapaz, sem assistência, anulável. A diferença entre nulo e anulável não nos importa agora. Porque são muitas. São muitas diferenças. A Jaqueline, parece que fez a pergunta? Professor, obrigada. É que o senhor falou que vai fazer semestre que vem, mas eu fiquei com isso na cabeça. O nulo não é quando é um vício insanável, e o anulável quando é um vício sanável, mas aí, por exemplo, o anulável, enquanto eu não sabia desse do prazo, enquanto no prazo eu não corrigi esse vício, ele tem efeito? Tem efeito. Tá? Esse raciocínio que você usou está correto, tá, gente? O nulo, ele é insanável. Na verdade, lá no semestre que vem, vocês vão aprender que só tem uma saída para o nulo. Uma saída para o nulo. Mas é semestre que vem. Essa saída se chama conversão substancial. Conversão substancial. Mas, como regra, o nulo ele é insanável. É por isso que ele não está sujeito a prazo. Ele não tem como ser corrigido. Nem pelas partes, de comum acordo, corrigir o vício, e nem o tempo. Então a gente diz
que o nulo ele não pode ser confirmado, corrigido pelas partes, e nem convalesce no tempo. Já o anulável ele é sanável. Então, as próprias partes podem corrigir, né, o vício, porque ele é sanável, e, além disso, se ele não for questionado em juízo dentro do prazo, ele se torna válido. E, de qualquer forma, todos os efeitos que foram produzidos até a decisão serão considerados. Porque lá no semestre que vem, o professor vai dizer para você o seguinte, que o nulo, não anota isso, hein, pessoal? Tá? Que o nulo produz efeitos ex tunc, retroativos. E o anulável produz efeitos ex nunc, ou seja, daqui para frente, a partir da sentença. Desculpa, só mais uma dúvida. O conceito de nulo e anulável, ele é igual ao do direito administrativo? Só para dizer sim ou não, se é igual. Nesse ponto aí eu não me arrisco, mas eu acredito que não, tá? Eu acredito que não. Mas aí eu me arrisco, o administrativo não é minha área. O direito administrativo não é minha área de atuação, e assim, a experiência que eu tenho no confronto administrativo e civil é de que os nossos institutos, tá? Os nossos institutos civis, eles são alterados lá no administrativo. Por exemplo, a prescrição e decadência para nós é diferente do que no administrativo. Prescrição e decadência para nós é diferente do que no administrativo. Eu imagino que também tenha diferença entre nulo e anulável. Nós compararmos com o administrativo. Mas aí eu não bato o martelo, não, porque não é minha área, o direito administrativo. Tá? Agora, se só uma brincadeira, fizer uma brincadeira verdade. O instituto é nosso. Quem criou a teoria da invalidade foi o direito civil, da mesma forma prescrição e decadência. Eu falo isso com o Thiago, né, que é o administrativista amigo meu, vai ser professor de vocês. O administrativo pega os nossos institutos e muda. E altera. Por quê? Porque o administrativo ele é regido pela supremacia do interesse público, né? O civil não. O civil ele é regido pela autonomia privada. Então a lei é mais rigorosa conosco. Ela é mais, posso dizer, menos flexível aqui. Aqui no direito civil as coisas são mais certas, mais precisas. O nulo não convalesce no tempo. O nulo não está sujeito a prazo. O nulo produz efeitos ex tunc. O anulável está sujeito a prazo. Pode ser confirmado pelas partes. Não retroage. Então aqui elas mais certinho. O direito administrativo, por conta da ideia de supremacia do interesse público, aí ele geralmente flexibiliza em favor do ente público, né? Em favor do ente público. O que eu observo. Tá certo. Obrigada, professor. Imagina. Por isso que eu gosto mais do direito civil. O direito civil é mais retinho. O direito civil dá menos curva, faz menos volta. Mais alguém, pessoal? Só uma última aqui. Oi. A pessoa que bebeu demais, estava dirigindo, atropelou alguém. Naquele momento que ela estava embriagada, ela é considerada relativamente incapaz, certo? Não, errado. Mas, o Brasil não adota a teoria dos intervalos lúdicos. Né? Essa teoria do intervalo lúdico ela é adotada em outros países. Por isso que eu falei assim, o ébrio habitual, ou seja, aquele que realmente sofre de embriaguez, né? Aquele que está constantemente sob o efeito de álcool. Esse é que é o relativamente incapaz, o que sofre da doença do alcoolismo, né? E que não tem controle sobre isso. A pessoa que, sob o efeito de álcool, causa dano, ela vai responder pelo dano como plenamente capaz, tanto no âmbito criminal quanto no âmbito civil. Por quê, Flávio? Se eu considerar que ele é relativamente incapaz quando está embriagado,
eu não teria como pedir uma indenização se eu fui atropelado por ele. Porque os incapazes, vocês vão aprender em responsabilidade civil, eles não respondem pessoalmente pelos danos. Então, se eu arguir ali, né, que ele estava embriagado, então ele havia relativamente incapaz, eu vou ter dificuldade em pedir uma indenização, né, dele. E ele também vai ter dificuldade com relação à condenação criminal. Então, não. O relativamente incapaz aqui, pessoal, né, todos que estão aí, é aquele que sofre de embriaguez, aquele que sofre da doença do alcoolismo. Por isso que é ébrio habitual, ou seja, constante, continuamente embriagado. E é essa a razão que a gente precisa de um processo. Porque o juiz vai verificar, no caso concreto, se ele é só uma pessoa que bebe muito, ou se ele realmente é um ébrio habitual. E aí, assim sendo, vai declará-lo relativamente incapaz. Nesse caso aí, ele não teria que eu falo assim, o juiz teria que verificar ainda se ele era incapaz ou não? Aí vai precisar. Porque eu falo assim, eu penso assim, abrir um processo. Na teoria ele era capaz. Aí a defesa dele que teria que provar que ele era incapaz. Sim, sim. Exatamente, vai ter que fazer prova. Só que nesse caso, geralmente não é muito difícil não, Flávio. Né? Porque aí a prova, geralmente, ela é simples, a prova pericial, a prova testemunhal, porque o ébrio habitual, enquanto relativamente incapaz, é uma situação muito extrema. Né? Uma situação muito extrema. É difícil a gente imaginar e emplacar uma tese dessa de forma inverídica. Porque é algo muito extremo, vai demandar prova pericial, vai demandar prova testemunhal. Então, dificilmente eu consigo imaginar emplacar uma tese dessa sem que seja realmente relativamente incapaz, sem que seja. Wilson, mas aí eu consigo pelo menos demorar o processo, né? Atrasar o processo. Para isso que lá em processo civil vocês vão aprender que servem as tutelas de urgência, tutelas de emergência, para que o juiz me antecipe a decisão e aí a gente continua o processo para discutir. Né? Então, guarida processual. Mas, então beleza, pessoal, até aqui, ó, tá? Até esse ponto da matéria para a nossa semana que vem. Tá? Aula 1, introdução, LINDB, personalidade, capacidade de direito, capacidade de fato, rol de incapazes, suprimento da incapacidade, nulidade e anulabilidade, ponto. Tá? Não cai emancipação, que seria o próximo ponto. Emancipação, só para depois da nossa prova oficial. Belezinha? Perfeito, então. Pessoal, fiquem com Deus, grande abraço para vocês, bom final de semana, bons estudos. Pessoal, desculpa. Oi. Eu cheguei um pouquinho atrasada, desculpa. Eu não ouvi. Como que vai ser a sua prova? Eu vou postar todas as informações lá no AVA, Marinete, na aula 1, na sessão 1, da atividade 1. Mas eu vou, provavelmente será através de um site chamado Google Forms. Bom, é Rosana, né? Google Forms. Eu vou passar o link para vocês. E aí, na quinta-feira, no horário da aula, né, vocês vão acessar o link para fazer Mas eu vou passar tudo escrito. Tá? Oficial, lá no AVA, aula 1, unidade 1, sessão 1. Vai ser esse tempo, né? O tempo de aula vai ser o tempo de prova. Exatamente. Vai ter o tempo da aula todo. Ok, obrigada, professora. Perfeito. Então é isso, pessoal. Obrigada. Boa noite, professor. Fiquem com Deus. Boa noite, professor. Obrigado. Falou. Boa noite.